O que Jesus teria escrito na areia, ou na terra, ou no chão? A Bíblia tem uma série de passagens que ela não responde ou não apresenta detalhes, minúcias ou pormenores de muitos fatos ou acontecimentos. E isso leva a que seus leitores ou pessoas interessadas na Bíblia tentem adivinhar ou tentam descobrir o que teria acontecido, o que a Bíblia queria dizer com determinada passagem, com determinada situação. E no vídeo de hoje nós vamos tratar de uma das maiores curiosidades que as pessoas têm acerca da Bíblia, que é o descobrir o conteúdo, o que Jesus teria escrito na terra ou na areia. A Bíblia relata no Evangelho de João, capítulo 8, naquela passagem muito conhecida em que Jesus tem um encontro com aquela mulher adúltera, juntamente com os seus acusadores. E naquela passagem a Bíblia diz que Jesus ele escreve no chão, ele escreve na terra ou na areia, dependendo da tradução que a pessoa tiver. Mas a Bíblia não menciona o que Jesus teria escrito, a Bíblia não fala o que Jesus escreveu. E isso naturalmente tem levado várias pessoas a criar hipóteses, algumas até mesmo absurdas, do que Jesus teria escrito, uma vez que a Bíblia não deixa claro, não explicita o que Jesus escreveu. Isso não é algo que a Bíblia menciona. Mas o interessante é que existe uma grande possibilidade de nós sabermos o que Jesus teria escrito. E a primeira pessoa que fez essa associação teria sido o bispo de Milão, Ambrósio. Se ele não foi a primeira pessoa, ele é conhecido na história como a primeira pessoa que deixou essa associação ou essa associação que ele fez registrada em livros, ou seja, por escrito. E Ambrósio, ele fez a seguinte associação. Ele pegou a passagem de Jeremias, capítulo 17, versículo 1 e versículo 13, e eu gostaria de ler com vocês aqui. Jeremias 17, 1 diz o seguinte: O pecado de Judá está escrito com um estilete de ferro, gravado com ponta de diamante, na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. O texto aqui fala sobre algo escrito. O pecado de Judá está escrito como um estilete de ferro, gravado com ponta de diamante na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Agora, em Jeremias, capítulo 17, versículo 13, o texto diz o seguinte: Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de ti serão escritos no pó, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Preste bem atenção na parte B do versículo. Os que se apartam de ti serão escritos no pó, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Se João, existe um debate para saber o papel do capítulo 8 nos escritos dos evangelhos, mas esse não é o propósito do meu vídeo. Mas a questão é que no capítulo anterior, ou nos capítulos anteriores, nós temos Jesus se apresentando como o pão da vida e como a água da vida. E depois nós temos uma série de discípulos de Jesus que passam a abandoná-lo, depois dele ter realizado o milagre da multiplicação dos pães e peixes e alimentado a milhares de pessoas. Quando ele começa a explicar e aprofundar os seus ensinamentos, alguns seguidores acham o seu ensino por demais difícil, árduo e querem abandoná-lo. Logo em seguida nós temos então, depois, pelo menos na arrumação feita por João, a passagem de Jesus e a mulher adúltera. Então a associação que Ambrósio, o bispo de Milão, fez foi a de que Jesus teria começado a escrever, nesse caso, os nomes das pessoas que estavam ali presentes, aqueles líderes religiosos que estavam presentes. Ou ainda alguns colocam que os pecados de cada uma daquelas pessoas.
E embora nós não tenhamos como saber isso com certeza, o que está escrito, pois a Bíblia não revela, essa associação ela é muito possível. Ou seja, é um texto bíblico que diz que nessa passagem que os que se apartam de ti serão escritos no pó, e que Jesus, ao passar a escrever, aquelas pessoas teriam ouvido as palavras de Jesus, mas o que o texto de João não relata, e aqui é a hipótese de Ambrósio e de alguns outros que seguiram esse pensamento de Ambrósio, é que as pessoas passaram a ver Jesus ou a escrever os seus nomes, o nome daquelas pessoas no chão, ou o pecado de cada uma daquelas pessoas. E há ainda quem coloca aqui talvez as duas coisas, o nome da pessoa e o pecado de cada uma daquelas pessoas. E que aqueles líderes judaicos versados, extremamente versados no Antigo Testamento, na Tanar, eles passaram a reconhecer o seu erro, não apenas ao ouvir Jesus, mas também ao ver o conteúdo que Jesus teria escrito. Sim, eu não estou dizendo com isso que foi exatamente assim que aconteceu, mas essa é uma interpretação possível e viável e com respaldo bíblico. Que Deus abençoe a todos vocês.